indicado para alívio das vias respiratórias, infecções, ansepto urinário, cistite, alivia o reumatismo, asma e diversos problemas de saúde. E a aplicação para a vida do cristão é que nós precisamos ter uma fala que produza saúde. Fundamentamos isto semana passada em Provérbios 16, 24. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então vamos continuar no episódio de hoje, que a gente termina sobre a questão da fala. Há um texto aqui em Tiago, que não está aqui no material. Tiago 3,8 diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então veja, irmãos, que a doutrina bíblica sobre a língua é uma doutrina forte. Nós temos que lutar para refrearmos a língua. Mas a Bíblia diz que nenhum homem pode domar a língua. Ou seja, por mais que a gente lute em refrear a língua, em domá-la, a gente vai escorregar em alguma coisa. A gente vai falhar alguma coisa. Não tenha este ser humano da terra, por mais santo ou santa que seja, que não escorregue, que não falhe neste quesito chamado língua. Mas a nossa parte é lutar. Pedir a Deus para Deus colocar uma guarda em nossa boca, para que assim sempre a gente possa ter mais cuidado naquilo que a gente vai falar. De semana passada nós ficamos no livro de Provérbios, vendo alguns textos que falam sobre a fala, a língua. E tem outros textos ali que merecem ainda nosso apreço. Provérbios 10, versículo 32. Provérbios 10, 32. Os lábios do justo sabem do que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Irmãos, todo crente sabe o que agrada e o que não agrada quando fala. Todo crente sabe. A não ser, vou pegar algumas expressões bíblicas que citei semana passada, quando a consciência está morta ou quando a consciência ela está adormecida. Então não tem calma. Está uma consciência insensível, não acusa e nem defende nada do que fala. Mas um crente que tem a sua consciência sadia, ele sabe quando fala algo que não agrada, quando pronuncia uma palavra indesejada, ele sabe. Os lábios do justo sabem o que agrada. E quando a gente não pronuncia alguma palavra que não é para se pronunciar, a nossa valia está no sangue de Jesus. E a gente corre para os pés de Cristo, pede perdão a Ele pela palavra desagradável que a gente pronunciou. Todavia, é preciso a gente vigiar. Tanto eu como você, todos nós aqui que estamos dentro do mesmo saquinho, todos nós devemos vigiar no tocante à nossa boca. Mesmo quando
o sangue estiver quente, a gente tem que pedir graça a Deus naquilo que a gente vai pronunciar, porque possa ser que aconteça de que a gente fale aquilo que não vai agradar realmente, principalmente a pessoa bendita de Deus. Outro versículo no capítulo 10, versículo 18: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é o insensato. É aquela questão, né? Tem gente que se faz de amigo ou de amigo, abraça a gente, sorri com a gente, chora, mas que na realidade não é aquilo que aparenta, que demonstra. É um verso: o que encobre o ódio tem lábios falsos. É o abraço de tamanduá, como alguém fala, publicado aí afora. Tem gente que tem abraço de tamanduá, e abraça, mas as garras do tamanduá crava as formas. Uma vez eu postei no Instagram do campo, aí eu postei algo na minha página no Facebook, uma pessoa abraçando o outro, abraçando e com um punhal encravando nas costas, e falava justamente nessa situação aqui, da falsidade encobrindo o ódio. Eu lembro que até alguém postou: pastor, isso aí, não posta isso não, que isso é demais. Tem gente, irmão, que não sabe interpretar um texto, não sabe interpretar, ou não sabe interpretar, ou é muito santo demais até, e aquilo que gosta não tem a capacidade de saber interpretar até mesmo à luz da palavra de Deus. E aquilo que eu cheguei a compartilhar trata muito bem isso aqui. Tem muita gente que não gosta de você e vem com lábios falsos: meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, meu não sei o que, minha não sei o que, mas na realidade sentimentos negativos há dentro dessas pessoas. E isso, irmão, não compete para um justo. O justo não pode proceder desse jeito de forma alguma. O justo não pode proceder desta forma. Sentir sentimentos negativos ou ter sentimentos negativos dentro de si e vir com lábios falsos para o seu próximo. A gente tem que ser sincero. Olha, eu não elogio ninguém se não for com verdade. Se não for com verdade, eu não elogio. De jeito nenhum. Eu não sou de ir por esse caminho de forma alguma. Eu prefiro ser eu mesmo. Se o ministro Martins, prefiro ser eu. Não quero incorporar um personagem e cheio de meu querido, minha querida, e no coração, no interior, sentindo coisas que um cristão não pode sentir. Porque aí vale a pergunta que requer uma resposta calada: e se Cristo vier? Será que a gente vai subir? Será que eu vou subir se eu estiver nesse patamar aqui? Será que eu vou subir? E parece que a gente não pensa nisso. Permita assim generalizar, para a gente ficar raciocinando todo mundo junto. Sei que toda regra tem exceção, é lógico, mas parece que a gente não pensa nisso. Parece que a gente prefere nutrir sentimentos negativos por alguém e vir com lábios falsos e esquecer da eternidade. E se Cristo vier, será que eu vou subir? Mas parece que a gente não pensa nesse negócio não. A gente prefere nutrir tudo que não presta por alguém e de repente chegar com lábios falsos. E o texto vai mais ainda: o que difama é um louco. Para você difamar, você tem que
Irmãos, olha, não é bom a gente difamar ninguém, tem que pensar em si mesmo. Eu tenho que pensar em mim mesmo. Será que eu vou achar bom? Se alguém me difamar, não vou achar bom. Será que por que eu vou difamar alguém? Eu não posso difamar alguém, porque isso pode cair sobre mim um dia. É o ditado popular: o feitiço volta-se contra o feiticeiro. Ditado popular. Mas eu vou para a Bíblia. A Bíblia diz: o que faz uma cova, nela cairá. Então eu penso sempre nesse texto. Há muitos textos na Bíblia que eu fico me apoiando em determinadas situações. Não posso desejar o mal de ninguém, porque de repente isso pode recair sobre mim. Não posso me alegrar com a queda de ninguém, porque isso pode também recair sobre mim. Então eu tenho que pensar nessas situações. Você também tem que pensar nessas situações. Então nunca difamemos ninguém. A moral de um homem, a moral de uma mulher é o que a gente tem que conservar. A nossa moral, a gente tem que conservar tudo isso, certo? Então, sempre que a difamação é lógica, ela está inserida aqui como a situação da fala, das palavras. E se a gente difama, a Bíblia diz que a gente é um insensato, a gente é um doido, é uma pessoa sem juízo. Mas vamos adiante ainda. Vamos ver outros textos sagrados. Provérbios 12, versículo 25. 12 e 25 de Provérbios. A preocupação no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A preocupação no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Irmão, quanto de nós já ficamos com preocupações variadas? E a Bíblia é clara quando ela diz que o que a gente sente por dentro transparece no nosso exterior. E você já deve ter tido esta experiência de alguém procurar e perguntar: o que é que está acontecendo? O que se passa com você? Não, nada. Mas por que a pessoa perguntou? Porque a sua face revelou o que está no seu interior. O interior revela na nossa face o que acontece. E é por isso que, vez ou outra, alguém pode se chegar a mim e a você perguntar: o que é que está acontecendo? Vocês se lembram de Neemias, copeiro do rei, quando ouviu falar das calamidades que aconteceram em Jerusalém? E Neemias nunca ficara triste na presença do rei, mas neste dia Neemias chega triste, cabisbaixo, arrasado, e chega realmente como um pinto molhado. E o rei olha para Neemias, pergunta a Neemias por que ele estava daquele jeito, porque o coração estava triste. E Neemias abre o coração para o rei e diz o porquê, fala a situação da sua cidade, do seu povo. E o rei conversa com Neemias, diz a ele que ele peça o que você quer. Neemias faz uma oração rápida a Deus, pede ao rei, o rei atende e etc. Então tudo aquilo que a gente sente na nossa alma, irmão, reflete no nosso rosto. Reflete no nosso rosto. Olhem para Ana mais uma vez. Ana orando, sol, os lábios batendo. O sacerdote, quando olha, essa mulher está cheia de cana, está embriagada. Até que conversa com Ana, dá uma palavra pesada, e quando menos espera, o sumo sacerdote, ele dá uma outra palavra, e o semblante de Ana completamente se transfigura. Ela
fica com semblante agora alegre. Então, irmãos, uma boa palavra alegra o coração de uma pessoa que está preocupada. Neemias ficou arrasado, ouviu uma boa palavra do rei. Vá, palavra sua terra. Ana ouviu uma palavra dura, mas quando menos espera ouvir uma palavra boa. Vai em paz, o Deus de Israel conceda a tua petição. Então, as preocupações nos abalam. Não tem para onde. Seja qual for a preocupação, todas elas nos abalam. Agora, possa ser que no meio do caminho, alguém, ao nos ouvir, possa nos dar uma palavra boa. Eu vou lhe ajudar em oração. Deus vai lhe dar a vitória. Não fique assim não. Não baixe a cabeça não. Erga a cabeça. Continue firme. Vá avante. Não desista da caminhada cristã. Mas sofreu Jesus, como eu digo. E uma palavra boa vai levar o coração de qualquer um. Não importa qual seja a preocupação, mas é preciso a gente usar a palavra, a língua, para transmitir uma boa palavra a alguém que esteja precisando naquele exato momento. E aquela boa palavra, biblicamente falando, certamente alegrará o semblante daquela pessoa. Vamos adiante. Capítulo 20. Melhor, capítulo 12 aí. Capítulo 12, versículo 22. 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer ou deleite. Irmãos, nós temos que lutar constantemente para Deus nos guardar e não termos lábios mentirosos, não amarmos a mentira. A Bíblia diz que todos os que amam, tem gente que ama mesmo. Quando eu era mais novo, eu conheci um rapaz que apelidaram ele na igreja de mentiroso. Apelidado de mentiroso. Porque o rapaz, ele amava mentir. Amava, tinha prazer em mentir. E todo mundo na igreja, quando via, lá vem um mentiroso. Lá vem um mentiroso. A marca do irmão. Veja só, quem vai acreditar no mentiroso? Quem vai acreditar no mentiroso? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Por que um cristão amar a mentira, sabendo que mentira é pecado? Por que um cristão amar a mentira, sabendo que o pai da mentira é Satanás? Por que um cristão amar a mentira e sabendo que nesta prática não vai para o céu de jeito nenhum? Pode estar na igreja, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode carregar a Bíblia, pode fazer o que for, mas infelizmente não vai para o céu. Eu não estou dizendo isso porque o céu é meu, estou dizendo isso porque a Bíblia diz que os que amam e praticam a mentira não chegam lá. Então a gente não pode ter lábios mentirosos, porque Deus abomina, Deus detesta lábios mentirosos. Deus detesta. E outra, irmão, é uma marca feia na nossa vida. Fica uma marca feia. Você pode contar um dia a verdade, ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai acreditar em você. Porque você carrega uma marca de mentiroso, de mentiroso. Vocês se lembram que Caim, quando matou Abel, Deus deu uma marca a Caim. Ninguém sabe que marca foi essa. Ninguém sabe. Tem a novela Gênesis aí, passando. E eu cheguei a assistir esse episódio por dar uma marca somente pedindo
primícia, mas a Bíblia não diz que mata a flecha. É a mesma coisa o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não diz que fruto era este. A Bíblia não diz. Então a gente, irmão, tem que ter cuidado na nossa vida para não ficar adentrando em caminhos que não podem onde estamos. Senão vai ficar uma marca terrível na nossa vida. A pessoa que nem os donos de gado. Todo dono de gado, ele tem lá o ferro que tem as iniciais do seu nome, seja lá o que for, esquenta e coloca no couro do gado. A marca, vai carregar pelo resto da vida aquela marca ali, aquele gado. Imagina a gente ter uma marca feia dessa, que mentiroso. Paulo disse que carregava as marcas de Cristo. É melhor carregar as marcas de Cristo do que carregar na vida as marcas de Satanás, que é o pai da mentira. Então, Deus ajude a mim, Deus ajude a você a não termos lábios mentirosos, a não amarmos e nem praticarmos a mentira. Senão, Deus vai ficar detestando aquela situação. Mas a Bíblia diz que os que agem fielmente são o seu prazer. Vamos adiante. Provérbios 20. Provérbios 20. Versículo 3. Provérbios 20, versículo 3. O verso 3. Honroso é para o homem o desviar-se de questões. Honroso é para o homem o desviar-se de questões. Mas todo se intromete nelas. Todo se intromete nelas. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a não entrarmos em questões, mas a gente se desviar delas. Todas as questões têm a fala no meio. A gente precisa, irmãos, ter este adjetivo em nossa vida: honroso, honroso, por nos desviarmos de questões. A Bíblia fala aqui em Provérbios também, no texto, que aqueles que entram em questões são como que pegam um cachorro pela orelha. Um dia desse, adentrou um cachorrinho aqui na igreja, veio com um dono, adentrou aqui, e o irmão foi pegado. Pronto, foi fã. O irmão foi pegar, o irmão se lembrou de outro que adentrou um dia aqui com o dono. Aí o irmão foi lá, pegou no colo, colocou lá fora. Aí o irmão se lembrou, vou fazer também. Quando foi pegar o cachorrinho foi morder o irmão. Uma vez aconteceu isso comigo também. Vacilei na porta, olhei para dentro do santuário, voltei a olhar para a rua. Quando eu olho para o santuário, uma cachorrinha entrou no santuário, ficou no lado das senhoras, debaixo das bancas. Eu disse: agora eu estou arrumado, como é que eu vou tirar essa cachorrinha daí? Falei com a irmã: olha, o seu animal adentrou com uma senhora aqui no santuário. E a irmã disse: não, Silvio, não é minha não. Agora foi o que deu. Voltei a pegar essa cachorrinha, me agachei, com todo cuidado, chamei a cadelinha, cheio de carinho. A bichinha foi comigo, quando eu coloquei no colo. Quando cheguei na porta, bora para lá. A cachorra estava correndo dos outros cachorros, porque ela estava no cio. Não me mordeu, mas irmã, infelizmente, o cachorro quis dar uma acompanhada dele. E ele não foi maltratado. Eu
somente pegar carinho para retirar do santuário. Mas tem gente, irmão, que age às vezes desta forma, de uma forma que não é honrosa, se intromete em questões alheias, em briga de desejos. E é como se você entrar numa questão de alguém, é como você pegar um cachorro pela orelha, vai também se dar mal. O negócio vai recair também sobre você. Então é melhor deixar lá. Diz um ditado popular que em briga de marido e mulher ninguém mexe a mulher. Porque se você for, vai sobrar para você também. Então, irmãos, as coisas se resolvem no dia. Não é ninguém se metendo no meio, não. Deixa ali a situação e a situação vai ser resolvida. Agora, quem entrar no meio vai ser punido também. Então, vou sair dessa. Não quero nem saber de me meter, porque senão vai cair também, vai sobrar para mim também. E a Bíblia diz: honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se intromete nelas. A gente tem que fugir de questões. A gente não pode sair buscando questões, sair à procura de questões. A gente tem que se desviar das questões para termos este objetivo na vida. Honroso é para o homem o desviar-se de questões. Vamos lá ainda em Provérbios 31. Provérbios 31, verso 9. 31, 9. Abre a tua boca, julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Veja que a Bíblia diz aqui que temos que abrir a boca. Bem verdade, fala da mulher virtuosa, o texto, mas se aplica para todos nós sem nenhum problema. Abre a tua boca, julga retamente. Para você julgar, você tem que usar a palavra. Tem que usar a palavra. Não tem para onde. E a nossa boca deve ser aberta justamente para ser feito desse jeito, para fazer um julgamento reto. Julgar da melhor maneira possível. Eu escrevi um artigo um dia desse aí, e foi divulgado no site Ceará News, sobre a doutrina da justiça. A doutrina da justiça. E justamente a gente abordou naquele artigo situações da justiça bíblica que a gente tem como proceder. Nós não podemos ter duas balanças, né? Ou uma balança com duas medidas. A balança de Deus se chama fiel. E a gente tem que julgar os casos da melhor maneira possível. Eu não estou falando é o pastor que vai julgar. Isso aqui é para todos nós, porque todos nós, no percurso da vida, nos encontramos com situações pelas quais devemos fazer um bom julgamento e julgar retamente. Julgar retamente. Olhar o lado A, olhar o lado B, sondar, ver na realidade cada situação ali e poder dar uma palavra. É o que a gente tem que fazer. Aí eu pergunto e não quero resposta. Será que é fácil? Não, mas a gente tem que fazer. Todos nós temos que fazer. Seja em situações na igreja, seja em situações no nosso trabalho, seja em situações na nossa casa. O abrir da nossa boca deve ser para julgar retamente. Porque Deus diz a Bíblia que Ele é Deus de justiça. Deus não é Deus de injustiça. Ele é Deus de justiça. E como justos que nós somos, e a nossa boca tem que produzir saúde, essa saúde tem a ver com o julgamento reto. Um dia eu trabalhando num lugar, alguém me falou: olha, o patrão não vai dar aumento a gente. E todo ano tinha que dar aumento. Tinha que dar aumento salarial, todo ano. Mas ele não vai dar aumento não, e o pessoal pontuou as situações tudinho, porque ele não ia dar aumento. E disseram para mim:
Eu disse, eu vou falar com ele. Se vai ler, pô. Não, deixa que eu vou falar com ele. Estava na sala dele. Posso entrar? Pode. Comecei a pontuar, olha, está surgindo um comentário entre os funcionários, que o senhor não vai dar aumento para a gente, que o senhor sabe que é para ter aumento todo ano. E tal, fui conversando amigavelmente com ele. Chegou um momento que ele quis ser meio áspero comigo, que era o patrão. Eu sabendo da minha posição de empregado. Ele crente, eu crente, melhor ainda, ele crente, eu crente. E quando ele veio, uma certa altura, falar comigo, aí eu disse, pronto, agora eu entro abaixadinho. Aí eu entrei abaixadinho, falei dele como cristão, procedimento dele como cristão, sendo um patrão cristão, e fui pontuei, meio de coisa para lá, e ele ficou somente ouvindo. Pronto, saí, no final das contas, depois de alguns dias, o aumento veio, para todo mundo da empresa. Então, o abrir da nossa boca deve ser feito com justiça, julga retamente. Repito, seja no trabalho, julgue as coisas retamente. Julgue as coisas. Julgue da melhor maneira, peça graça a Deus, ajuda a Deus, mas julgue retamente as coisas. Julgue retamente. Se for dentro de casa, julgue retamente também. Julgue. Você é um juiz, você é uma juíza dentro da sua casa. E o julgamento tem que ser justo, à luz da palavra de Deus. E por que não dizer? E até mesmo no nosso lado, tem gente que não quer saber de ouvir um julgamento justo. Por que não dizer isso aí? Quando todos são crentes em casa, muitos não querem saber de um julgamento justo efetuado dentro de casa. E o que dizer quando às vezes o cônjuge é crente, o outro não é crente, e os filhos estão lá, e agora, para fazer um julgamento justo e colocar na mente do cônjuge incrédulo a situação, à luz da palavra, como deve ser feito o julgamento, em uma situação familiar. Nós somos crentes para ir para o céu, para viver esta palavra. Não é somente para empunhar a Bíblia na mão ou botar debaixo das aquecidas e eu vou embora para o. Não. Às vezes a injustiça permeia no nosso setor do trabalho. Às vezes a injustiça permeia dentro do nosso lar. Às vezes a injustiça permeia numa comunidade evangélica também. Permeia. Mas a gente, irmão, não pode trilhar por esse caminho. A gente não deve trilhar por esse caminho. A gente tem que abrir a nossa boca para ajudar realmente. Apesar de que vocês sabem muito bem de que tem crente que diz, olha, nós não podemos julgar. Não podemos julgar. Só quem nunca julga por Deus. Não, quando o crente diz isso, eu já sei que ele nem lê Bíblia. Quando o crente diz isso, eu já sei que nem Bíblia ele lê. Eu já conheço só nesse ditadozinho aí, que aquele cristão é fraco de Bíblia. É fraco de Bíblia. E o senhor é forte, eu sou forte não. Mas pelo menos nisso aqui, que eu estou pontuando, eu afirmo que é fraco de Bíblia uma pessoa que chega a dizer isso aí. Outros dizem, a igreja tem que ser mais hospital do que tribunal. Olha, a igreja tem que ser hospital e tem que ser tribunal. A igreja não pode ser mais uma coisa e menos outra. A igreja tem que ser equilibrada, hospital e tribunal. Hospital para ensinar através da palavra, tribunal para ajudar também pela palavra. E quando alguém fica dizendo tem que ser mais hospital do que tribunal, é porque essa pessoa também ela não é favorável a um julgamento bíblico da melhor maneira possível. Não é. Então não adianta, irmão,
somente abrir a boca e dizer que é crente. Não adianta. Dizer, eu sou crente, isso aí. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus que estremecem. É preciso ler a Bíblia e ler com cuidado, examinar, estudar direitinho, para poder saber o que vai falar. E não ficar pontuando, abrindo a boca para falar o que não tem fundamento bíblico de jeito nenhum. Olha, para mim mostrar uma coisa, eu leio e posso errar, é lógico, mas eu olho ali, será que isso aqui tem fundamento? Deixa eu ver isso aqui. E tem declarações de pessoas aí afora que eu pego e posto, porque eu sei que tem fundamentação bíblica naquilo que a pessoa posta. Então, eu e você, como cérebro que somos espiritualmente falando, temos que produzir saúde através da nossa boca, através de um julgamento reto. Através de um julgamento reto. Se a gente assim não proceder, irmãos, a gente falha e falha feio. A gente falha feio. A gente tem que pedir graça, graça a Deus, meu Deus, dê graça. Todos nós, dê graça a Deus, para resolver a situação, seja na igreja, em um órgão que você trabalha, seja em uma outra área que você trabalha na casa de Deus. Me dê graça para resolver esse problema na minha casa, Jesus. Me ajuda, abre o meu entendimento, como é que eu vou resolver isso aqui, porque senão você vai ser um injusto juiz. Você será um injusto juiz. E como é que pode você ser um injusto juiz se Deus é um juiz justo? E agora? Reflita nisso aí, pense nisso aí, e analise que cada caso é um caso, mas nem todos os casos são iguais. Nem todos os casos são iguais. Cada caso, no seu setor de trabalho, na família, na igreja, ninguém compare o caso de fulano igual ao seu. Cada caso é um caso. Não queira julgar o caso de ninguém igual ao seu, de forma alguma. Todo juiz, quando recebe uma demanda e está alguém lá, ele ouve e vai analisando a situação da pessoa. E o juiz ele vai julgar aquela causa ali mediante aquela situação. Chegará alguém com uma situação semelhante, mas ele não vai dar o mesmo parecer, não vai dar o veredicto igual ao outro, porque cada caso é um caso. E a gente precisa aprender, compreender e vivenciar isso aí. Mas vamos adiante. Vamos adiante, porque agora não espera. Vamos aqui para Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Veja, irmão, o imperativo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa expressão palavra torpe no grego, irmão, eu já disse a vocês que significa a situação, vamos dizer, de um peixe em estado de putrefação. Um peixe tirou da água, ele já exala aquele cheirinho meio ruim. Quando abre para tirar os órgãos, pronto, é um fedor da tristeza. Agora você imagine um peixe em estado de putrefação. Quem sente-se bem perto de um peixe em estado de putrefação? A fedetina terrível. Não saia da vossa boca nenhuma palavra feia, horrível, de baixo calão, que exale mau odor.
E eu e você, como cristão, irmão, não podemos abrir a nossa boca para chamar palavrões. Ah, eu estou irado e a parte que bala vai sair. Meio mundo de palavrão. Um crente, um servo, que a boca é para produzir palavras, efetue saúde. Agora está o quê? Usando a boca para usar palavras de baixo calão, que às vezes não está nem com sangue. De vez em quando chama mesmo, de vez em quando gosta de chamar uma palavrinha feia mesmo. A escola espiritual, aplicação minha aqui, uma aplicação minha, parece que não passou ainda em seus dentes nem na língua, para limpar a sua boca, a sua língua, dessas palavras de baixo calão. Não saia da vossa boca nenhuma palavra de baixo calão feia. E qual é? Só a que for boa para promover a edificação, para aqueles que ouvem, de graça. Eita palavra agora. Eu não sei como é você em casa. Eu não sei como é você em casa. Eu não sei quais são as palavras de baixo calão que Deus, talvez alguém possa falar em casa. Um crente que chamar palavrão em casa, talvez até os vizinhos ouçam do lado. Como é que os vizinhos vão dar graça? Se o vizinho vê um crente chamando palavrão. Se na roda de amigos, o crente vez ou outro só dá uma palavrinha feia também. Como é que os amigos, as amigas vão dar graça a Deus por aquela fala que o crente está pronunciando? Lucas 6,45. Lucas 6,45, ele não vai estar ligado aqui com Efésios 4,29. Diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Se a sua boca, ou melhor, se o seu coração estiver abundando de palavras de baixo calão, você vai falar. Mas se a sua boca estiver cheia de palavras boas, palavras alvissareiras, palavras doces, palavras maravilhosas, o seu coração vai falar. A Bíblia é tremenda, viu? O homem bom, se você for um cristão bom, do bom tesouro do coração, vai sair palavras boas. Mas o homem mau, se você for um homem mau, uma mulher mau, um homem é genérico, né? Lógico. Se você for um homem mau, o mau tesouro do seu coração vai falar o que não presta. Você é uma árvore. Se você olhar o versículo 44, diz: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Você só dá o que tem. Você só oferta o que você tem. Se você não tem nada de bom no coração, você só vai ofertar o que não presta para os outros. Se você tiver coisa boa no coração, você só vai dar o que presta. Você é uma árvore, cedro. E você é conhecida pelo fruto da sua boca. Pelo fruto da sua boca. Só Deus para nos ajudar, irmãos. Só Deus para nos ajudar. Deus para nos ajudar a produzir frutos bons. Só Deus para nos ajudar a sermos pessoas boas, para que o nosso coração seja bom e a gente só fale coisas boas também. Vamos adiante. Tiago 1,19. Tiago 1,19.
Às vezes em casa a gente não lê esses textos, né? Ou quando lê, a gente passa. Não? A gente passa e não quer nem meditar. Não, vamos embora que tem muita coisa para ler ainda. A gente nem quer parar para meditar. Mas o culto de doutrina é bom, que nos oferta isso. A gente lê, parar um pouquinho e ver o que o texto tem para a gente. Tiago 19 diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É aquela questão que a gente já ouviu há muito tempo. Deus deu duas para ele, dois ouvidos para a gente ouvir mais. Deus só deu uma boca com uma língua para a gente falar menos. Mas às vezes a língua, irmão, ocupa o lugar de 2 ouvidos ou de 4 ouvidos. A língua fala mais do que os ouvidos, que foram feitos para ouvir, prontos para ouvir e tardio para falar. Será que é fácil sair? Será que é fácil? Tem gente que tem prazer realmente rasgar o verbo, como se diz aí afora. Não, eu vou rasgar o verbo, mas não é pronto para ouvir. É saber falar, mas não quer parar para ouvir. O bom disso aqui, irmão, é que a gente tem que parar. Veja, vou repetir o texto que eu li aqui. Nem um homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de pressões mortais. A gente luta contra esse pequeno meio. A gente luta para não pecar contra Deus e contra o próximo através desse pequeno pedaço de carne, língua. É que luta. Mas a Bíblia recomenda-nos a sermos prontos para vamos ouvir, parar para ouvir. Vamos parar para ouvir, vamos ouvir. Tardio para falar, porque se a gente não for tardio para falar, a gente fala até o que não deve. A gente fala até o que não deve. Então ser crente é bom. É bom demais ser crente. Eu afirmo que é bom ser crente. Agora, quando eu me deparo com textos assim, eu fico olhando, Jesus, me ajuda. Me ajuda, porque eu sei que não é fácil não. Ser pronto para ouvir, tardio para falar. São textos como estes e outros citados aqui, irmão, que eu paro para refletir e pedir ajuda a Deus. E ver também, é lógico, o quantas vezes eu falhei. Mas que eu preciso de ajuda de Deus para vivenciar esse texto aqui. A vida cristã é uma maravilha a vida cristã. Mas se a gente não tiver cuidado, a vida cristã ela vira uma vida cheia de confusão, uma vida cheia de situações terríveis. Ou a gente luta para viver em paz, ou a gente vai ver em pé de guerra. É que nem dentro de casa. Veja, somos uma família, cada aqui faz parte de uma família. Eu não convivo com vocês em casa, nem vocês convivem com a minha, graças a Deus por isso. Mas, como é o nosso lar? Não me responda, uma resposta silenciosa. Como é o nosso lar? Será que o nosso lar é um lar de paz? E a paz depende também da língua, da fala, da palavra. Como é o nosso lar? Será que o nosso lar é um lar de paz? Ou o nosso lar é um lar de guerra? Palavras, a Bíblia diz lá em Salmos que as palavras, a língua, pode se tiver, elas são comparadas a flechas. E um guerreiro tem flecha. Será que o nosso lar é um lar de guerra?
Será que no nosso lar, todos os membros, ou quase todos, são guerreiros para usar a língua como flecha? Flecha daqui, flecha daquela, é marido com esposa e vice-versa, é filhos com os pais com filhos, irmão com irmão, é flecha de todo lado. Como é o nosso lar? O nosso lar é para ser um lar de paz, é para ser um lar de harmonia. O nosso lar é para ser um lar, irmão, onde Cristo tenha prazer daquele lar. O nosso lar não é para ser um lar de guerra. Você vai dizer, pastor, olha, porque na sua casa todo mundo é crente. Por isso que o senhor está na boa, e o senhor não sabe o que é viver numa casa onde o marido, a esposa, o pai, os genitores não são crentes. Eu sei o que é. Hoje a minha família toda são crentes. Minha esposa, meus filhos, todos somos crentes. Mas eu vivi num lar onde meu sobrinho era crente, um ano após eu fui crente. Meu pai não era crente, madrasta não era crente, irmãs não eram crentes. Depois uma foi aceitando Jesus, depois outra foi aceitando. Mas eu vivi num lar onde meu pai, madrasta não eram crentes. E eu não podia, irmãos, como cristão, viver em pé de guerra. Por mais que eu quisesse, por mais que eu tivesse cartas na manga, mas o que pesava na minha consciência, sou crente, sou luz, sou sal nesta casa, era o que pesava na minha mente. Eu não posso viver em pé de guerra. Um dia alguém usou palavras inconvenientes com pessoas da minha família. Quando usou palavras inconvenientes, a adrenalina subiu. Mas eu só fui dizer: respeite minha família, respeite minha família. Meu velho pai estava no quintal, correu porque viu alguém chorando. Papai fechou os punhos, chegou perante e me disse: o que é que você quer? E ele com os punhos fechados. E eu disse: eu não quero nada. Eu quero é que respeite minha família. Somente isso aí. Porque eu disse para o meu velho pai. E aí acabou a situação. Imagine eu quero o que o senhor quiser. Meu velho pai, de uma forma carnal de falar, viria para cima de mim, para mim socateado. E eu digo com toda a sinceridade da minha alma, toda a sinceridade da minha alma, eu não levantaria um dedo contra meu pai. Não levantaria um dedo. Porque não foi. Não, porque eu fui criado para respeitar meu pai e respeitar minha mãe, honrar meu pai e honrar minha mãe. Ele poderia me bater, mas eu não ia levantar um dedo contra meu pai. Isso eu tenho convicção na minha alma. Mas como é o nosso lar? Será que são flechas atiradas dentro do nosso lar? Será que a vida conjugal é uma vida conjugal harmoniosa? Eu não estou dizendo que vai ter um perrenguezinho aqui, outro perrenguezinho acolá. Vai ter um perrenguezinho. Isso é normal, assim dizer, isso é normal. Eu vou usar até uma expressão que alguém talvez ache ruim. Isso aí é besteira, coisas bestas. Mas eu estou falando em um constante pé de guerra. Família que vive em constante pé de guerra. Brigas e mais brigas. Discussões e mais discussões. Falta de respeito. Falta de honra. Falta de consideração. E um pé de guerra constante. Se é entre os cônjuges, é um esculhambando o outro. Você é
quer ficar quieto, e vai por aí as palavras rolando entre cônjuges, e vai, com falta de respeito um para com o outro. Se é filhos com os pais, às vezes do mesmo jeito, falta de respeito, não mede as palavras, grita com o pai, grita com a mãe, uma tal falta de respeito e de honra. Mas eu nunca gritei com meu pai, nunca gritei com minha mãe. Levei uma pisa de papai com fio de ferro, aquele antigo que estava na tomada e no ferro. Vai varrer a área, eu já, papai. Segunda vez, vai varrer a área, eu já, papai. Na terceira vez, meu velho já veio com um fio na mão. Mandei fazer o que, Silvio? Foi já, papai. Eita! Chamei no negócio lá. Como é a história, Silvio? Minha prima estava em casa. Levei uma pizza na frente da minha prima. Fui-se embora varrer a área chorando. Meu pai, enquanto convido, eu lembro que uma vez eu visitei lá no fundo da casa, no quintal, ele sentado, e ele começou. E eu disse, é melhor eu ouvir esse peleio, porque quando ele partir, eu não vou ouvir mais esse peleio dele, não. E eu ficava ali, eu vou ficar aqui e não arredo o pé, mas vou ouvir esse bedeleiro do meu pai. E ouvi o bedeleiro até o final, ficava ali. E hoje, já faz mais de 20 anos que eu não ouço o bedeleiro do meu pai. Mas a minha consciência, limpa está diante de Deus. Minha consciência está limpa diante de Deus. Enquanto tem gente que dizer, Deus queira que pare de sair. Eu nunca disse isso para o meu pai, nem com minha mãe, até os 9 anos de idade, quando eu aprendi. Porque minha mãe já tem mais de 30 anos que foi embora e não ouço o bedeleiro dela. Meu pai, mais de 20 anos que não ouço o bedeleiro dele. Mas minha consciência está limpa. Nunca desonrei meu pai. Nunca desonrei minha mãe. Fiz de tudo para obedecer meu pai e minha mãe. Até na hora do cacete, quando ele me dava, eu estava lá, pronto para ouvir. E ouvir de bom grado. Nunca no meu coração não, é bom que esse infeliz morra, é bom que essa infeliz morra. Nunca. Quando pudesse vir tamanha seta do inimigo, está repreendido. Deixa ele falar mesmo. Deixa ela falar mesmo, estou aqui para ouvir. Estou aqui para ouvir. Estou aqui para ouvir meu pai e minha mãe. Mas a gente não tem que pensar seriamente no nosso comportamento familiar dentro de casa. Como nós estamos nos comportando dentro de casa. As palavras que se pronuncia um para com o outro. A gente tem que pensar nisso aí. A gente tem que pensar nisso aí. Não aceite filho de respeitar a mãe. Não aceite. Isso o homem que é pai. Não aceite seus filhos de respeitar a mãe ou desonrar. E a recíproca também é verdadeira. A mulher não deve aceitar o filho desrespeitar, desonrar ao marido. Não deve. Não deve. E outra, a Bíblia diz, o que o homem semear, isso colherá. Por todo filho desobediente, todo filho que dá dor de cabeça, irmão, a sentença bíblica é essa: vai colher o que plantou. Vai atrasar, agora vai colher o que plantou. Vai colher o que plantou. Esta é a sentença bíblica. Você que é casado, é o homem da casa,
parágrafo que ela está chegando. É a mulher da casa, não admita seus filhos desrespeitarem um ao outro. Julgue retamente. Não, meu filho, é seu pai. Não, minha filha, é sua mãe. Ou seja, lá por força do santo. Ensine seus filhos a respeitar tanto a um como ao outro. Esse negócio de querer, não, eu vou honrar só meu pai, eu vou honrar, obedecer só meu pai e minha mãe, ela que se vire, ó. É por isso que toda pessoa solteira, se tivesse juízo, eu vou namorar, vai, procure saber quem é a pessoa dentro de casa. Toda pessoa solteira com juízo, eu vou procurar saber. Quando eu fui para namorar um cheirinho de Maceió, eu vou cair de gaiato. Não. Eu saí procurando quem era cheio. Eu não tive aproximação com a mãe dela, saudosa irmã. Eu disse, minha sogra, né? Não tinha aproximação, mas tinha gente com uma aproximação tremenda da família. E eu saí catando informação. Como é que chega lá? Como é que diz aí? Vai. Eita, não, estou só catando informação. Só estou catando informação. Toda pessoa solteira que tivesse juízo na vida, deixa eu ver como é o comportamento dele na casa dele. Vou nem perguntar a ele, porque senão ele vai dizer, talvez, muita santidade, não vai ter santidade, ou ela vai dizer, né? Que não vai ser aquilo. Vou procurar saber, ou dos pais, se eu tenho uma amizade, ou de pessoas de confiança da família, que vai passar direitinho quem é ele, quem é ela, realmente dentro de casa. Agora pense no seu aconchego familiar. Pense seriamente nisso, meu irmão e minha irmã, dono e dona de casa. Pense como está o seu ninho familiar. Se está uma maravilha, louvado seja Deus. Mas se o negócio não está bom, você é crente, peça para Deus lhe ajudar e readaptar a situação. Peça para Deus lhe ajudar e readaptar. Esta é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Que a nossa boca produza saúde. E quem chegar em nosso lar, eita coisa boa. Às vezes eu visitava lá quando eu era solteiro, as situações que eu passei, visitava lá, visitava outro lar. Eu dizia, ei, ajude-me a ter um lar assim também, onde reine em paz. Ajude-me a ter um lar onde reine a tranquilidade, a harmonia, a felicidade. Porque, irmão, ó, um lar onde é uma guerra, quem consegue viver dentro dessa casa? Quem consegue? A vontade é de ter mandado no meio do mundo. Vou finalizar, me ajuda, não tem mais nada não. Um rapaz lá em Maceió procurou o pastor Juscelino Rocha. Pastor, a situação lá em casa está assim. Pastor Juscelino Rocha foi averiguar a situação. A culpa estava na esposa. A culpa está na esposa. E o pastor disse, minha irmã, o seu marido, quando chegar de trabalho, ele tem que ter prazer de chegar em casa, de ser um lar verdadeiramente digno, um lugar aconchegante. Agora o seu esposo chega em casa e já vê o inferno. Ele vai querer viver no meio do mundo, na casa diária, ver dos amigos, dos familiares. Não vai querer ficar em casa não. E é verdade. Pense nisso aí. Pense se o seu lar é um lar de paz. Pense se o seu cônjuge, se os seus filhos sentem prazer de viver em casa. Outra, olha, quem é casado, o chazinho agora no final do dia é para quem é casado. Os nossos filhos, eles estão na nossa casa, estão vendo o nosso procedimento, a nossa convivência, e eles vão dizer, quando eu casar, eu quero que o meu lar também seja que nem a de casa. Oh, Deus me
guarde casar. Deus me guarde casar para viver, ser um inferno que nem a minha. Jesus, eu quero ser eunuco pelo reino dos céus. Ou a menina, eu quero ser meu nunca pelo reino dos céus. Não quero casar não, porque Deus me guarda. Deus um lá desse, Deus me guarda. Então quem é casado, observe que os seus filhos ou os nossos filhos estão olhando o nosso convívio familiar. O nosso convívio familiar vai respaldar o futuro dos nossos filhos. O nosso convívio familiar vai respaldar o futuro dos nossos filhos. Agora, depende de mim, depende de nós que somos casados, do que a gente vai entregar. Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a viver desta palavra pronunciada desta noite. Meus irmãos, nós temos uma reconciliação para fazer hoje à noite. É a Laís ela falou